E aí, pessoal, eu queria testar um formato diferente para esse vídeo aqui. Para quem não sabe o que está acontecendo, a gente já está fazendo uma mentoria ao vivo lá no nosso canal principal com o Rafan, que é um membro da nossa comunidade, uma mentoria gratuita, e que vocês também podem acompanhar o desenvolvimento dessa peça, mas vocês também podem fazer, se vocês quiserem, esse briefing. O Rafan, pessoal, me mandou uma atualização hoje e eu já queria dar um feedback para ele muito rápido. Então eu vou praticamente nem editar esse vídeo, já vou postar para que ele também possa dar continuidade nas thumbnails antes do nosso encontro no domingo. Então essas lives estão sendo aos domingos, às 2 horas da tarde, lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e também vai estar na descrição desse vídeo também, beleza? Sempre que a gente chega nessa etapa, a gente acaba travando um pouco no desenvolvimento das nossas thumbnails. Isso é super comum, tá? O Rafan falou que ele já tem outras ideias, que ele já sabe para onde ele quer ir, mas eu vou aproveitar esse momento para dar algumas dicas que podem ajudar vocês a explorar um pouco outras ideias, outros conceitos, e também vou passar alguns feedbacks nessas thumbnails atuais que o Rafan entregou, beleza? Então, acho que pode ser um vídeo bem interessante para quem trava um pouco nas thumbnails e para quem tem essa dificuldade para gerar ideias, ok? Vamos lá então. Ó, olhando as thumbnails, isso é uma coisa super comum que acontece em em todos os trabalhos que a gente faz, assim, que é nas nossas primeiras ideias, quando a gente coloca no papel, o que acontece é que a gente acaba explorando, de certa forma, coisas parecidas, querendo ou não. Então, quando a gente fala de thumbnail, uma coisa que eu particularmente gosto de orientar quando estou fazendo alguma direção de arte é para a gente buscar por ideias diferentes e não só para ângulos de câmera diferentes, tá? Aqui nessas imagens a gente tem explorações muito legais, mas elas são basicamente as mesmas ideias. É o Pinóquio andando nesse universo, sabe? E eu acho que esse universo do Pinóquio mesmo que ele não tenha um jogo, né, que a gente está desenvolvendo, uma ideia de key art para um jogo, mesmo que a gente não tenha esse jogo, a gente pode explorar coisas mais diferentes do que a gente está vendo aqui. Porque agora é tipo o Pinóquio andando e vendo o mundo. Então a ideia é basicamente essa, né? E eu queria, para essas thumbnails, para essa etapa específica, realmente que a gente explorasse ideias mesmo, sabe? Então, vamos conversar um pouquinho. Vamos pegar como que seria o método que eu faria essas ideias mesmo, na essência, diferentes umas das outras, tá? A primeira coisa é a gente escrever um pouco mais. Eu não sei se o Rafan escreveu, mas escrever sempre ajuda a gente desenvolver ideias e até para a gente identificar palavras-chave que podem aparecer durante essas explorações, esse brainstorm, digamos assim, aquelas ideias iniciais, né? Toró de ideias, clássico. Quando você faz uma lista de palavras e de coisas que você escreve que se remetem a esse jogo, a essa ideia de imagem que você está tentando gerar, você vai encontrar algumas palavras-chave e que podem ser exploradas de uma forma, às vezes, mais literal, outras vezes de uma forma mais abstrata. Mas, por exemplo, se a gente tivesse feito uma lista aqui, a gente provavelmente colocaria, sei lá, por exemplo, Pinóquio é boneco. Ele é um boneco, né? É um puppet, né? Aquelas marionetes e tal. Então, isso para mim seria uma das palavras-chave que eu poderia gerar a partir dessa lista, tá? Então a gente pode escrever uma lista ali, cara, não precisa ser muito, tipo 5 palavras já seria ótimo, 10 palavras. Eu queria ver uma dessas ideias, dessas thumbnails, explorando mais essa noção de puppet do Pinóquio, entendeu? E, ao mesmo tempo, mostrar a vastidão do mundo. Isso é muito importante para complementar e enriquecer as opções que você mandaria para um cliente. Porque se a gente só mandar essa mesma ideia do Pinóquio andando, a gente acaba limitando um pouco as escolhas e até não permite que o cliente dê uma viajada junto com você. Então eu acho, claro, é importante você mandar essas opções mais concisas e clássicas, que são importantes assim para uma key art, né, que o cliente provavelmente está esperando
É isso que ele está esperando. Mas a partir de agora eu queria testar novas ideias. Então eu queria, por exemplo, uma thumbnail onde o Pinóquio ele é realmente uma marionete nesse mundo grandioso. Então a gente pode tentar explorar, na verdade, a ideia do Pinóquio tentar explorar esse mundo, mas ele tem as amarras de cordas que estão sendo controladas por outro personagem. E a gente pode fazer como se fosse um teatro de bonecos, uma arte que vai ser uma simulação de teatro de bonecos, por exemplo, entendeu? Por que a gente não pode ir para esse caminho? Eu acho que é super legal, porque aí a gente aborda é, o tema principal do Pinóquio, mas a gente traz um pouco de ideias e elementos gráficos que, que vão somar a esse universo, né? Como a gente não sabe como é o jogo, a gente também pode ir para esse caminho tranquilamente, tá bom? Isso é uma sugestão. Então, a primeira coisa, escreve para ter palavras-chave e pegar essas palavras-chave para você tentar empurrar ao máximo algumas ideias para lá, beleza? Mesmo que elas sejam descartadas, mas é importante você testar, não ter medo de experimentar nesse momento aqui de thumbnail, tá? Outra coisa que é importante a gente se atentar na hora de observar as explorações que já foram feitas, como uma análise, quando eu olho de longe essas imagens, eu identifico que o personagem principal ele tem basicamente o mesmo tamanho em quase todas as artes, tá? E aí, isso me chama um pouquinho de atenção porque eu gostaria de tentar explorar um pouco mais essa diferenciação de tamanho entre os elementos. Eu sinto que o Pinóquio, ele tá num tamanho muito parecido em todas as imagens, então a gente também acaba não explorando possíveis composições aonde a gente tem o Pinóquio muito maior nessa cena ou muito menor. Então, se a gente pega assim, ó, a gente pode perceber que o Pinóquio vai estar mais ou menos sempre com essa mesma altura, ó. Muito parecido, tá vendo? Como não muda. Ele pode, aqui eu acho que é a única, né? Essa D e a E são as únicas que mudam para menor. Mas às vezes a gente poderia testar uma arte onde ele fica realmente maior nessa composição, sabe? Tipo, muito maior mesmo. Como se ele tivesse talvez mais próximo da câmera e só para também ter uma outra opção que quebra um pouco esse ritmo de sempre ele ter a mesma altura em quase todas as suas composições. Então, variar contrastes dentro da sua composição é algo que poderia estar numa checklist de como você pode criar ideias diferentes e inovar assim nas suas ideias de thumbnail, tá bom? Então, às vezes pegar alguma thumbnail que tenha uma variação bem grande de tamanho pode ser uma boa ideia, ok? Se a gente voltar um pouco naquela lista de elementos e de brainstorming que a gente fez, né, o toró de ideias ali que a gente escreveu bastante e pensou em possíveis palavras-chave, eu acho que algumas coisas sobre esse filme elas vão aparecer e que me chamam a atenção de não estar aqui. Então eu gostaria de ver algumas dessas thumbnails sendo complementadas com mais criaturas, mais personagens, para que esse mundo pareça vivo. Eu acho que nesse momento o mundo está parecendo inóspito. E eu não tenho essa sensação, pelo menos não tenho essa lembrança do filme do Pinóquio. Eu não lembro desse ser um lugar inóspito que ele está enfrentando. Então, seria muito importante da gente ver o Pinóquio é, passando por lugares, mas que ele encontrou pessoas diferentes nesses lugares. Então, eu já deixaria marcado em várias dessas thumbnails personagens secundários, personagens que participam da história de alguma forma. Eu acho que isso seria super enriquecedor para essas imagens. Uma key art que tem apenas um personagem parece uma key art de jogo pós-apocalíptico, sabe? Que você não vai encontrar ninguém, que você vai ter que explorar um mundo abandonado. E não é essa vibe, né? Eu acho que o Pinóquio, ele, ele precisa de uma imagem recheada de personagens, porque tem personagens muito ricos, tem momentos muito icônicos nesse filme do Pinóquio, né? O próprio grilo falante poderia ser um companion dele. Eu vi que você colocou um macaquinho, né? Mas poderia ser
o grilo falante em algumas delas, porque você tem que jogar possibilidades para o seu cliente pescar algumas coisas, e às vezes o que pode acontecer é que ele vai montar na cabeça dele uma soma de várias ideias que você colocou para a gente gerar uma nova imagem. Isso vai acontecer provavelmente, tá bom? Então, que arte ela vai ter uma escala de grandiosidade geralmente maior, porque ela é uma imagem cara. Então, quando a gente fala de imagem cara, agora vamos falar sobre um pouco mais no uso dessas imagens, tá? A key art ela é a imagem que vai vender o jogo. Então, esse jogo ele precisa conter uma riqueza imagética enorme. Tipo, ela é uma imagem cara, ou seja, ela provavelmente vai ser feita por várias pessoas ou por muito tempo por um artista só. Mas ela precisa ter uma escala grandiosa. E não tô falando só de necessariamente encher de coisa, mas dar um panorama maior sobre esse universo que vai acontecer aqui, né? Que vai rolar desse jogo. Então, como que a gente constrói essa ideia na cabeça das pessoas de que esse jogo tem uma escala grande? Primeira questão é perspectiva. Eu acho que é importante a gente mostrar profundidade com essa perspectiva, tá? Pode ser uma opção como essa C aqui, que a gente tem uma visão e planos, né, bem evidentes. A gente tem o Pinóquio um pouquinho maior aqui, a gente tem o primeiro plano dele andando aqui, e lá embaixo a gente tem mais elementos, né, uma cidadezinha e tal, uma vila, né? Isso já é o uso de perspectiva para mostrar profundidade, isso é ótimo. Mas perspectiva para mim é a gente aproveitar todos esses planos e realmente encher de coisa. Então, por exemplo, lá no fundo a gente tem que ter mais elementos, tipo uma casa menor, porque todos os elementos que a gente coloca numa cena, eles vão ser comparados com outros, entendeu? Então uma coisa só é pequena ou grande dentro de uma composição porque a gente está comparando ela com outra coisa. Então, se você quer mostrar que algo é gigantesco, você não adianta só desenhar grande dentro de uma moldura. Você precisa colocar coisas bem pequenininhas perto dessa coisa gigantesca. Então, isso vai dar a sensação de escala para os seus elementos. Então, quando você coloca uma vila, um castelo, você precisa não só desenhar os prédios, mas desenhar coisas menores dentro desses prédios, como pessoas, objetos, animais. Tem que trazer vida, tem que trazer essa riqueza de informação. Eu sei, de novo, isso aqui é só uma thumbnail, é uma exploração de composição inicial, mas eu já estou falando isso para que nas próximas etapas a gente tenha isso em mente para construir uma imagem muito bonita, assim, sabe? Muito. Eu não quero falar colossal, porque ela não precisa ser necessariamente gigantesca. Ela pode ser simples, porque uma key art pode ser simples, mas como aqui a gente está falando de uma imagem de key art de um jogo de exploração, do Pinóquio e tal, eu acho que a gente pode ir para esse caminho de. Não vou falar colossal, eu vou evitar essa palavra, tá? Mas acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer, né? Ela tem que dar um suspiro na gente. A gente tem que olhar para essa imagem e falar: caraca, olha a imensidão desse mundo que a gente vai poder explorar dentro desse jogo, tá? Eu gosto da ideia, tipo, da D e tal. Eu acho que é legal ter uma composição diferente, mais bidimensional mesmo, tá? Do personagem andando pro lado, como se fosse uma plataforma. Eu acho isso super legal. Eu só não entendo muito a disposição desses elementos. E aí, falando sobre disposição dos elementos, a gente pode entrar em numa outra parte sobre thumbnails, especificamente para key art, que é essas imagens, né, essas thumbnails, elas vão ter multifunções, elas vão ser multifuncionais, elas não vão ter apenas um propósito. Então, quando a gente explora uma composição como essa, a gente tem que imaginar que, primeiro, esse personagem ele vai ser recortado desse fundo e vai ser utilizado de uma forma diferente em outras composições. Por exemplo, uma composição de marketing para rede social. A galera de marketing com certeza iria recortar o Pinóquio dessa sua imagem e colocar ela
em outra parada, assim, sabe? Tipo, ele num fundo branco, sabe? Vai fazer qualquer outra coisa, mas esse personagem ele precisa funcionar como um elemento icônico e isolado, tá? Ele também precisa funcionar. Então, por exemplo, o Pinóquio de costas ou muito de lado pode ser que atrapalhe um pouco essa ideia de marketing, sacou? Então é legal pensar em poses icônicas e que façam sentido para serem utilizadas em outras imagens. Então, por exemplo, essa C, apesar de eu gostar da composição dela, eu não acho que ela seria escolhida para ser uma key art de um jogo, porque é uma vista de cima. É difícil você imaginar essa imagem sendo utilizada de formas diferentes, em composições diferentes, com personagem isolado, entendeu? Essa G também, como ele tá de costa, é bem difícil. Então eu colocaria ele andando pra frente, pra gente ver o rostinho do personagem, sacou? E eu colocaria talvez ele brincando ou conversando com o grilo, não precisa estar brincando, né? Mas tipo, conversando com o grilo falante, que é uma personagem icônico também, enfim. E falando sobre usos diferentes, cortes diferentes também vão acontecer nessa imagem. Então, ela não vai ser uma imagem apenas horizontal, ela vai ser uma imagem que vai ser utilizada de forma vertical também, pode ter certeza. E quadrado também. Então, se você corta no pé do personagem, isso também não é um bom indício, tá? Eu não cortaria no pé do personagem as suas composições, porque a gente poderia. Isso pode atrapalhar, né? A gente não tem margem para poder fazer outros cortes nessa imagem, tá? Então a gente consegue, por exemplo, visualizar que essa imagem, eu não sei se ela funcionaria muito bem num crop quadrado ou num crop vertical, porque eu acho que ela depende muito dessa divisão da imagem, como ela está dividida na metade, eu não sei se ela funciona tão bem para esse corte. Isso não é regra, tá? Isso pode variar muito de estratégia de jogo, de publisher e tal, mas isso tende a não acontecer muito, tá vendo? Tipo, essa imagem ela não vai funcionar muito porque a gente não vai ver elemento importante dessa composição para funcionar essa perspectiva, que seria a vila. A não ser que esse personagem tivesse mais no meio da composição e a vila tivesse mais próxima dele, ele tivesse mais próximo do, como se ele tivesse mais para esse cantinho aqui, ó. Por exemplo, tá? Isso aqui já funcionaria um pouco melhor porque aí a gente conseguiria trazer esse corte, esse crop mais para a direita. Entendeu? Aí a gente aproxima os elementos que são relevantes para essa história funcionar do personagem. Então isso é só uma sugestão, tá? Eu acho que essa F aqui, ela funciona muito bem, ela é diferente, né? Naquela questão que eu falei de recorte de personagem, mas ela funcionaria muito bem porque ela tem uma moldura em volta do personagem. A árvore funciona como moldura, e isso é muito bom para você poder colocar um logo aqui, poder colocar textos. Isso é muito, muito legal para composição. A gente perde bastante do castelo, então e da vila, né? Então eu espalharia um pouco dessa vila mais para o meio para a gente pegar um pouquinho nesse crop vertical também. Lembrando que essa imagem ainda ela vai ter que ser feita até para cima, entendeu? Você vai ter que aumentar essa imagem. Então, a questão de escala serve muito para isso também. A gente tem que aumentar um pouco a altura, por isso que não dá para cropar muito no pé desse personagem. Se você quiser até pensar as suas composições já com um enquadramento horizontal e vertical, isso pode ser algo positivo até para o seu portfólio, porque é mais difícil você pensar em composições dessa forma, ok? Então, eu acho que eu já falei basicamente tudo que eu queria falar. Tem vários elementos importantes que a gente não pode esquecer aqui. O principal para mim, o que eu mais senti falta é preencher esse mundo com outros personagens, tá? Eu acho que a gente precisa trazer os outros personagens para esse mundo, mesmo que seja de forma sutil, mas a gente precisa ver que esse mundo é populado. Isso para mim é o mais importante. E nas novas ideias, nas novas composições, eu adoraria ver ideias diferentes, realmente diferentes, e não só ideias de um personagem andando na mata, assim, sabe? Ou contemplando a mata. Eu acho que pode ter realmente uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre
origens do Pinóquio, às vezes de bastidor, o que não foi usado para o filme do Pinóquio, mas que você pode utilizar no jogo. Tem um artbook do Pinóquio muito legal que eles disponibilizavam gratuitamente. Eu não sei se ainda tá, eu acho que não, mas eu lembro de ter visto que era lindíssimo. Então ali tem um monte de ideia legal que você poderia pegar também. Mas é basicamente isso, tá bom? Rafan, galera, espero que tenha feito sentido esse vídeo aí para vocês. Lembrando que esse aqui é o nosso canal de cortes. Então lembra de, por favor, visitar o nosso canal principal. Se inscreva nos dois aí se você gostar de vídeos como esse. Aqui não tem muitos vídeos inéditos, esse aqui é o primeiro vídeo inédito, mas eu queria muito poder gravar esse feedback já direto pro Rafan e ajudar aí quem pode estar travado com thumbnails, né? Problemas aí com thumbnails durante a sua produção das suas artes. Tá bom, pessoal? É isso então. Um abraço para vocês e até a próxima. Falou, tchau, tchau.